10 anos do 7-1. É para comemorar? Claro que não. Esse aniversário é para a gente refletir e reagir. Ei, que beleza, hein? Olha como a gente começa. Hoje eu digo logo que vai ter tweet misturado com vídeo e o negócio vai ser beijo pro André, um dos jornalistas esportivos mais importantes da geração, um cara que eu tenho veneração. E ficou marcado por esse tweet aí, ele mesmo já zoou, né, esse tweet algumas vezes, quando ele bota o coragem, Filipão, o meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o William, deixa os 3 volantes para depois, joga sem medo, como o Brasil. Aqui, velho, é mole a gente, né, hoje, olhar para trás e falar, olha aí, que coisa idiota, e não sei o quê, tá tudo errado. Eu acho que esse espírito aí tava em muita gente na época, tá? Muita gente. E talvez estivesse no próprio Filipão, quando ele escalou o Bernard. Então, assim, a gente está falando de uma seleção que não se retraiu, que tentou em algum momento jogar de peito aberto contra a Alemanha e acho que estudou pouco o que vinha de lá para cá. Porque não, o meio-campo da Alemanha não marcava pouco, marcava de um outro jeito. Não era uma marcação sarrafo e tal, é porque todos da Alemanha marcavam muito numa pressão. Na época a gente falava pouco de Gegenpressing, né, de pressão alta, pressão pós-perda. A Alemanha fazia isso muito bem. E foi isso que matou o Brasil em vários momentos. Inclusive dos 7, o Brasil toma 2 gols seguidos com marcação alta, esganando o Brasil. Então aqui ficou uma parada que, de novo, eu acho que esse tweet, a galera personifica e quer zoar o André, mas muita gente estava na mesma linha de pensamento. Muita gente estava na mesma linha de pensamento. E eu não condeno, porque o nível de informação hoje é totalmente diferente daquela época. Totalmente diferente. A Alemanha, que depois do 7-1 é mole também falar que a Alemanha estraçalhou todo mundo na Copa. Não é verdade. Não é verdade. A Alemanha fez o jogo da vida dela contra o Brasil. Não acho que foi melhor do que a Argentina na final. Fez um jogo muito duro com a França nas quartas e quase foi eliminado pela Argélia. Quase. Então, é isso. Por mim, o Rizek tá tranquilão aqui. Igual a ele, uma porrada de gente deve ter pensado a mesma coisa, só que não foi pro Twitter escrever. Mauro César Pereira, isso aqui é antes do 7-1, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto, o Dante terminou muito mal a temporada, né? Ele fechou a temporada num mau momento e não tem ritmo de jogo. Independentemente de conhecer ou não, eu acho que todo mundo se conhece hoje. Não tem como não conhecer o jogador, não conhecer as características, a não ser quem não quer conhecer, quem não quer assistir, quem não quer prestar atenção. Essa crítica é válida, tá? Se você não conhece é porque você não está interessado em ver e tal. E aí a pessoa não vê, não acompanha e ainda quer cornetar como se visse. E aí é quando tu faz cagada. O Mauro, inclusive antes do 7-1, o Mauro deu uma aula da merda que podia estar por vir. Porque o risco existia. Não de um 7-1, ninguém imaginava. Mas que a Alemanha tinha várias ferramentas para ganhar do Brasil, pelo amor de Deus, né? E aí eu acho que a gente sentou um pouco numa arrogância. E a arrogância e a ignorância, elas andam de mão dada, né? É claro que dentro de campo você pode conhecer um pouco mais os detalhes, os recursos, os hábitos, né? Mas acho que não vejo grande vantagem. Um conhece o outro. Acho que o grande problema é, o Dante sem ritmo de jogo e tendo fechado mal a temporada. Pode ser que tenha uma ótima atuação, mas as últimas não foram das melhores. E o outro ponto que o Ronaldo Ribeiro ontem chamou a atenção no linha de passe, ele provoca a mudança do lado do Davi Luiz, né? Ou seja, muda o posicionamento do Davi Luiz também na zaga brasileira. Geralmente as pessoas não ligam muito para isso, como se zagueiro jogar pela esquerda e direita fosse a mesma coisa, não é exatamente isso. Então tem esse ajuste a ser feito. Em tese poderia entrar o Henrique se o Henrique fosse confiável, mas o Henrique só é confiável acho que fora do campo, né? É o homem de confiança do professor, né? Mas tecnicamente é muito abaixo dos outros. O Renan aqui embaixo, o comentário dele é excelente, né? Não importa quem vai jogar no lugar do Neymar, o que importa é que vamos para a final mesmo assim. Só que aí o Renan escreve uma dessa, ninguém lembra, né? O Rizek bota lá o tweet dele, a galera foi camiseta, quadro, mas o Renan Dias Santos passa batidaço. E o Mauro continuou macetando aqui Inclusive ele vai fazer um raio-x da Alemanha aí depois, falando sobre troca de passes, sobre envolvimento, que muita gente na época deve dizer, isso é nerdão, isso aí não sei o quê, futebol, estatística, dados, foda-se, o negócio é o serelepe, é o futebol do bar, é o botequim, é o futebol moleque, e aí 7-1. Acho que o grande problema é que o Thiago é muito mais jogador que o Dante. Então o Brasil tem um desfalque muito grande.
sai um jogador, um zagueiro muito acima da média, e outro Dante que é um bom zagueiro, mas eu acho que não se aproxima. No entanto, é um jogo, pode fazer uma grande partida, vai ter certamente muito trabalho, que a posse de bola vai ser da Alemanha, a Alemanha troca muito mais passos que o Brasil. Amanhã é o duelo da técnica contra a força. A técnica é a Alemanha, a força é o Brasil. O Brasil é o time mais faltoso da Copa, 96 faltas. A Alemanha é o time que mais troca passes. A Alemanha troca 224 passes por jogo a mais que o Brasil. Imagina isso, 224 passes a mais por jogo. E passes com precisão. Com precisão. 83, então, 85% de precisão. Então, o que teremos é isso, é o Brasil marcando, o Brasil jogando duro, que o Brasil joga duro. A proposta do jogo do Brasil é um jogo ríspido, de muito contato, muitas faltas, e a Alemanha tentando jogar. Esse é o jogo de amanhã. Velho, e aí tu vê, né? A análise que era, quem vai ter a posse, era um jogo de força contra a técnica, mas a técnica era da Alemanha. Isso o cara falar em 2014, ia ter muita gente ofendida, como teve. Mas como assim? É muito azedo, é muito crítico. Mas tem horas, cara, que ser azedo, ser crítico é o necessário. Você tem um olhar das coisas como são. O risco tá ali. Os dois times jogam assim. Isso pode dar merda? Pode. E foi o que deu, velho. Isso o Mauro nesse período, porra, meu irmão. E assim, sempre foi uma referência pra mim, já falei isso pra ele, pessoalmente. E na época que, mas é chato, mas é não sei o quê, muito azedo. Meu amigo, você ser crítico e analisar as coisas com um olhar menos emocionado, às vezes é necessário. E se tivessem dado mais ouvidos, talvez não tivessem tomado tanto susto, né? Ponto importante. Tem muito esse chororô por causa do Neymar. Tem que esquecer esse chororô. O Brasil não é time pequeno, é Bolívia. Então vai jogar seu Neymar, que é o seu principal jogador. Ok, é um grande desfalque. Mas não pode se portar como se fosse um pobrezinho que não tem como reagir porque não tem um jogador. Por mais importante que ele seja. Até a história mostra isso. Está se falando do Amarildo do Pelé desde o final de semana. Desde a sexta-feira, aliás. Então eu acho que ficar se apequenando, se comportando como se fosse menor, eu acho isso terrível e não engulo essa. O Brasil tem que ter uma postura altiva e encarar a Alemanha com as armas que tem no momento, do jeito que esse time funciona. Acho que esse é um ponto. Teve um pouco de joga com o Brasil também aqui do Mauro, né? Não pode se apequenar, não sei o quê, mas ele tá certo, também não dava para ficar dando essa. Não dava para ter um discurso derrotista. E o pré-jogo contra a Alemanha teve muito da empatia. E os jogadores, não tem como você julgar, né? O Neymar quase ficou paralítico, ele quase deixa de andar. Então era um negócio assustador mesmo. E, era o grande nome da seleção. Mas não dava para. Acho que a gente passou muito recado, né? Também muito relevante, que está sendo colocada a coisa da maneira como se o Brasil fosse um pobre coitado, fosse a Bolívia ou a Venezuela jogando contra a Alemanha. Não é. É o Brasil. Eles têm respeito pelo Brasil. Os alemães vão respeitar o Brasil. Agora sabem que é um jogo da força do time brasileiro contra a técnica do time alemão. Agora não dá para ficar também aturando que a seleção brasileira sendo tratada como se fosse uma pobrezinha. Não tem o Neymar. Será que dá? Não, dá, claro que dá. Com as armas que tem que enfrentar a Alemanha e tentar ganhar da Alemanha. Tem que se portar como time grande. Time grande, mesmo sem o seu craque, tem que ser time grande. Não pode, ainda mais jogando em casa. Né? Que tem muita gente tentando colocar como se o Brasil fosse um pobrezinho, porque não tem o Neymar. Né? Se fosse o país de Gales, jogando Copa do Mundo, não tem o Gareth Bale, você fala, o país de Gales nunca teve time nenhum. Né? Então não tem o Bale, que é um jogador acima da média, um ponto fora da curva, sofreria muito. Agora o Brasil não, gente. E o Brasil tem bom jogador. Se o técnico for capaz, ele consegue definir, montar uma boa equipe, remendar bem essa equipe para o jogo de amanhã. Coletiva do Filipão antes do jogo, aí depois. Muito bem. Aí, portanto, tivemos a entrevista coletiva do técnico. Depois. Agora é Galvão Pistola. Puta que pariu. O que eu acho mais doloroso do 7-1 é que não só o 7-1, o Klose vira o maior artilheiro da história das Copas na frente do Ronaldo Fenômeno, pô. E isso eu acho sacanagem, tanto que a transmissão oficial vai no Ronaldo, né? Na hora do gol do recorde. Pô, a Copa do Mundo no masculino não podia ter o Klose como o maior artilheiro, né? Ele inclui Felipe Scolari. Nós vamos nos aproximando também no final do nosso trabalho. Alguém que se quiser falar alguma coisa, rapidinho, para que a gente possa encaminhar o final do nosso trabalho. Arnaldo César Coelho. Triste. Ronaldo. Muito triste, mas lembrar que nós somos os únicos pentacampeões do mundo. É um dia muito triste, mas nós temos que ter orgulho de ser brasileiros. Que nem a torcida cantou no final ali, mesmo perdendo 7-1, ter orgulho de ser brasileiro. Como tem todo o direito o torcedor alemão aqui no estádio, lá ao fundo, fazendo a festa deles. Eles estão na final, eles têm 3 títulos mundiais, eles participaram da 13ª semifinal, eles vêm de 2 derrotas seguidas e aí está o torcedor alemão que foi respeitado. Parabéns ao torcedor brasileiro do estádio, que soube respeitar. Cara, um tom de velório completo aqui, né?
Porque eles estavam no... Mas, bicho, o Galvão tava representando uma galera. Tinha que ser isso aí mesmo. O torcedor adversário. Parabéns ao torcedor brasileiro que soube que tem torcedores brasileiros ali. O comentário do Ronaldo foi legal ali também, porque a postura podia ter tido uma revolta popular gigantesca dentro do Mineirão, né? E eu acho que a galera ficou tão incrédula que... Aplaudindo os torcedores alemães. Hoje, Casagrande, você. Estou triste, mas também decepcionado. Não estou só triste, não. Estou decepcionado também pelo rendimento da seleção na Copa toda. Entendo todas as dificuldades, mas a decepção existe. A decepção é muito grande, porque hoje foi um vexame. Hoje, o futebol brasileiro foi humilhado. Foi um dia de humilhação. E hoje, não chegamos nem perto, quando digo nós, o time brasileiro e os jogadores brasileiros, nem perto de cumprir a obrigação de lutar de igual para igual contra uma equipe forte. Talvez não. Isso aqui é legal porque, assim, por mais que eu não concorde com os termos, né, vexame, humilhação, eu não gosto de usar isso no futebol, o Galvão deixa muito claro, assim, não chegamos nem perto de competir de igual para igual com um gigante como esse. E aí que ele se torna, na cabeça do Galvão, e acho que da esmagadora maioria das pessoas, uma humilhação e um vexame públicos, né, porque você tá ali enfrentando alguém e por uma série de razões e de contextos, sem condições e sem forças de minimamente se igualar. Então fica assim um massacre em praça pública sem você ter armas para tentar responder, né? Deve ter sido muito desesperador para os jogadores no campo ali. Eu imagino que todos vão carregar essas cicatrizes aí pro resto da vida e é muito doido, né? Seguramente mais forte que a equipe brasileira, mas houve uma entrega, houve um apagão absolutamente inexplicável. O Luiz Felipe Scolari disse que foi o pior dia da vida dele. E quanto tempo será que vai demorar para aquele garotinho que apareceu chorando se recuperar do sonho perdido e de ver? É que esse moleque, acho que é um que aparece na transmissão mordendo o copo, assim, ele chora dentro do copo, né, de refrigerante. Putz, aquela imagem é absurda, velho. Cara, do ponto de vista documental, jornalístico, o 7-1 é de uma riqueza, assim, inigualável, né, porque, infelizmente, assim, os dramas, eles geram grandes histórias, né. Tu imagina a quantidade de história que esse Mineirão não produziu nesse dia. Das pessoas que estavam lá mesmo. Pô, tem que ter um documentário. E só um não dá. O documentário aí tem que ter uns 15 episódios só desse jogo. O vexame e de ver o time que ele tanto ama ter sido humilhado. É importante. É um dia de tristeza, não é um dia de revolta. É um dia de decepção. Como disse o Casagrande. É um esporte, é futebol. Olha, essa é outra imagem, eu achei que era uma imagem do molequinho gritando lá. Quantos anos ele vai demorar para se recuperar? Infelizmente, deve ter de menino chorando. foi um dia de muita humilhação. Cara, esse choro é doído, velho. Nossa, o menino tá chorando dentro do copo, velho, para não fazer... Meu Deus, essa imagem é muito dolorida. Muito dolorida. Tristeza, de muita decepção, evidentemente não de revolta, porque é esporte. É esporte. É nobre saber perder, mas é muito difícil saber perder dessa forma. Aquela frase é fantástica, né? Saber perder é do esporte, mas saber perder daquela forma é muito difícil. E agora vem ele. André Henning vem como? No mesmo dia à noite, né? No caderno de esportes do mesmo dia. Minha nossa. E a gente fez juntos o Reage ao Jogo comigo. A gente fez esse negócio. Eu tava com o André, meu amigo, e deu treta depois do jogo, eu e o Jorge Igor. Porque eu pensava uma parada, ele pensava outra, a gente discutiu pra caralho depois do jogo. Na sala de redação já. E o André foi preparar o caderno de esportes, que ele na época era o editor-chefe e o apresentador. E aí, meu Deus do céu. De julho de 2014. Um dia que nós jamais iremos esquecer, porque é o dia da maior tragédia da história da seleção brasileira. É verdade. Mas um dia que não foi hoje a tragédia. Ela começou lá atrás. Com um presidente na CBF que caiu de paraquedas, que não tinha nada... Ele tá falando de agora ou tá falando de 2014, 10 anos atrás? Não, porque o que caiu de presidente de paraquedas na CBF é brincadeira. Tipo assim, foi uma galera, dava impressão ali no... A galera pulou de paraquedas ali do morro ali da Pedra da Gávea, de onde é ali perto de São Conrado, no Rio. Todo mundo tava caindo na Barra da Tijuca lá dentro da CBF, né? E continua esse movimento. O vento leste ali vai direto ali, é oeste, né? Bufo, ele sai ali de São Conrado e joga todo mundo ali pra CBF. Tá lá
que só assumiu porque era o mais velho entre os vice-presidentes. Continua sendo assim. Com um técnico que vinha de um trabalho horroroso, não só no Palmeiras, mas os últimos trabalhos dele tinham sido pífios. É verdade. Com um coordenador que também já tinha sido campeão mundial como técnico, mas que é obsoleto, completamente ultrapassado e que em 2006 fez a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha naquela balbúrdia que foi em Wex, na Suíça. Uma pressão colocada num time de garotos convocados por eles, desde o dia 0 da preparação da seleção brasileira. Os caras estavam chegando na Granja Comari e o seu Parreira já estava dizendo que a seleção estava com a mão na taça. Vixe, Maria. Treinos abertos que eram bons para as TVs, mas péssimos para o time, porque o Brasil não treinava, e aí é o lado bom que a gente via que não treinava uma variação tática. E a tática? Essa era fácil. A tática do Brasil na Copa foi a seguinte: tá ruim a coisa, irmão? Dá no Neymar. Não tá? Dá mesmo assim. O André Puto é bom demais, né? E os silêncios que ele bota assim, né? Entre não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, e... Meu irmão... Mas eu queria que ele podia estar gritando mais ainda. A galera não fala que ele gritava, que era não sei o quê, injustamente. Aqui era pra ele estar batendo na mesa, mas tá puto. Chega a ver, sobe aqui, né? Só que aí a gente perdeu o Neymar. Aí lascou. O psicológico derrubou até o capitão da seleção brasileira. Até o capitão foi chorar sozinho pelos cantos num jogo de oitavas de final da Copa do Mundo. Mas aí foi antes, né? E a pressão era gigante, velho. E outro, o Thiago fez isso sozinho antes da decisão por pênaltis, né? Por exemplo, o choro do Cristiano Ronaldo no meio do jogo, eu acho pior do que o do Thiago Silva. No meio do jogo, pô. Os jogadores, os outros tiveram que ir lá consolar e tal. O que talvez tenha tirado forças ali da galera, do senso de grupo, né? Isso pode ter até tido um efeito bom. Não sei como foi na seleção. Mas o choro do Thiago não teve impacto. O Brasil ganhou a decisão por pênaltis contra o Chile, pô. A torcida pouco ajudou. Não atrapalhou, mas pouco ajudou. Eita. Quando o Brasil precisou da sua torcida... Vixe, Maria, sobrou até pra torcida aqui. E um grande adversário do outro lado. A Alemanha é um baita time. O resultado não poderia ser outro. O maior vexame da história da seleção brasileira. Mas mesmo com todos esses ingredientes, com tudo isso e mais muitas coisas, jogadores da seleção brasileira, vocês não tinham o direito de tomar de 7. Vocês não tinham esse direito de ir na Copa do Mundo diante do seu torcedor, que se matou para arrumar um ingresso. Essa frase é muito forte, velho. Olha o olhar dele de ódio. Besta enjaulada com ódio aí. Vocês não tinham o direito de tomar de 7, é uma frase muito forte, velho. Porque assim, perder é do jogo, né, velho? Mas uma derrota dessa... Agora assim, eu entendo a raiva do André e de todos, eu também fiquei, porra, sem saber o que falar na época e tal. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Nenhuma. Que o molequinho lá sofreu pra caramba, todo mundo que tava no estádio chorou, sofreu pra caralho. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de quem sofreu mais foram os jogadores. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. De tipo assim, de um nível de parada, de mudar a carreira de uma galera ali. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas na época também não dava pra falar isso e tratar os caras como coitado. Eu entendo também o discurso do André total. Que se virou pra chegar no estádio, que pintou de novo rua, que vestiu camisa. Vocês, jogadores da seleção brasileira, não tinham o direito de tomar de 7. Ponto final. Cara, ele podia ter sido 7-0, né? Se não é o gol do Bernard. O Luiz Gustavo não consegue falar sobre o episódio, por direito. Ele fala que dói até hoje nele. O Luiz Gustavo hoje tá no São Paulo. Aqui é o quê? Filipão depois também? O que é isso aqui? É a carta da dona Lúcia? Meu Deus, é o nome da minha mãe. E não foi ela, hein? Bom, eu não ia comentar, mas já que o assunto surgiu, estava aqui na minha mão uma das centenas de cartas, e-mails que nós recebemos. Ela é muito extensa para ser lida no seu contexto todo. O que
passa pela cabeça do Parreira, no meio de uma porradaria dessa, velho, ler uma carta da Dona Lúcia? É da Dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou para a FIFA e que nos enviou. Bom. Professor Felipão. Deu um engasgado o Parreira para começar a ler, eu não sei se vocês perceberam aí. Eu acho que ele fez isso de bom grado, tá? É genuíno. Mas dito isso, às vezes você faz uma coisa genuína que é tosca. E foi tosco aqui, né? Era melhor não fazer, velho. Deixa a Dona Lúcia quieta, expôs a Dona Lúcia e expôs a comissão inteira, pô. E virou Acabo de ver a coletiva Twitter, dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limite. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns. Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Vários quais? Pô, teve uma tensão fodida contra o Chile. Primeira fase ali, beleza, e o Brasil sempre passa mesmo. Depois um jogo contra a Colômbia com risco e o 7-1. Aí beleza, teve a Copa das Confederações, foi mal festa e tal, mas... Bom, fala como se tivesse sido uma seleção multicampeã aí, enfim. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos. Que tenha certeza que o senhor comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entendemos de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando nossa seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos. Será que existiu mesmo a Dona Lúcia, hein? Ou foi uma estratégia para tentar... Porque quem escreveu essa carta aí? Será? Eu queria conhecer a Dona Lúcia. Porque o Chico Buarque, ele fazia músicas como se fossem mulheres, né? Algumas vezes ele falava, e um gênio. E mulheres que falavam, caraca, ele conseguiu interpretar exatamente como eu me sinto. Então, o Chico Buarque fez 80 anos agora, um beijo pro Chico. Ele tinha esse dom. Será que alguém escreveu essa carta pela Dona Lúcia? Olha, alguém já ouviu a Dona Lúcia? Ela apareceu em algum momento para falar, foi eu que escrevi a carta. Ela não tinha sobrenome, ela mandou a carta, não tinha endereço. Chegou como essa carta, né? Um fax, um e-mail? Quem manda carta em 2014? Eu tenho muitos questionamentos sobre essa carta. Acabou, né? Por exemplo, o Luxemburgo. Ih, não, João Guilherme ainda aqui. Isso é uma história que eu gosto sempre de contar. Ih, lá vem. Essa eu não conhecia. A escalação Adoro o João Guilherme, normalmente... já jantamos juntos em Fortaleza algumas vezes, no Coco Bambu. E ele sempre manda mensagem pra mim. Quando é que a gente vai ao Coco Bambu novamente e tal? O João voltou pro Rio, né? Eu tô em São Paulo ainda. 40 minutos antes do jogo. Aí o Luxa, que era... Foi o João narrou esse jogo pela Fox, né? Acho que foi. Nosso comentarista convidado na época, quando vê a escalação com o Bernard na ponta esquerda, ele virou para mim e pro Pascoal e falou assim, perdemos o jogo. Eita, aí. Aí o Dunga tava comentando na cabine ao lado. E aí o Dunga ouviu ele falando isso. Aí o Dunga falou, pô, Vanderlei, perdemos nada, porra. Aqui é Brasil, porra, não vamos ganhar essa porra. Aí ele virou para nós e falou assim, perdemos o jogo. Que leitura. Ele botou o Bernard na esquerda, porque o clima em Belo Horizonte, a torcida mineira, pediu o Bernard. E aí o Felipão, não sei se foi contagiado por aquilo, o Felipão colocou o Bernard de início. Aí o Vanderlei explicou, ele botou o Bernard aqui, ó, abriu o meio campo. Kedira, Kroos, cara, o Vanderlei conhece pra caralho, velho, não é por nada, não. Os caras vão deitar aqui no meio, nós perdemos o meio campo, perdemos o jogo. Isso 40 minutos antes. Só que ele não imaginava, eu não imaginava, ninguém imaginava 7-1, pô. O Vanderlei conhece para um caralho. 10 anos do 7-1 e, cara, muita coisa que foi falada aí foi foda, viu? Foda.
Vamos ver qual é a próxima data pra gente reagir aqui. E qualquer dia eu faço um tweet aí pra vocês caírem igual a pato e a gente trazer conteúdo pra cá. Beleza? É nóis, se inscreva aí, um abraço e satisfações.